Centenas de leitos, sujeira, maus tratos, desrespeito aos direitos humanos. Por muito tempo, essa foi a imagem do tratamento dado aos que sofriam de doenças mentais. O francês Philippe Pinel, no século XVIII, foi o primeiro a defender um tratamento humanizado dos doentes, que até então eram acorrentados em presídios como criminosos ou abandonados em manicômios. Foi se fazendo depósitos de pessoas e isso era chamado manicômio. Até as condições de alguns desses manicômios lembravam mais prisões do que ambiente médico. Era totalmente errado, né? Tratado de uma forma ruim. Então, viu uma necessidade de uma reforma. Só em 1970 foi desencadeada a reforma psiquiátrica no Brasil, combatendo um modelo centrado nos manicômios e grandes hospitais, que também privam a liberdade dos pacientes. Esta mãe, que prefere não se identificar, já precisou internar o filho de 19 anos que tem esquizofrenia e conta o que sentiu. É uma sensação de que você está abandonando alguém indefeso. Alguém indefeso que precisa de você e você está abandonando ali. Você não passa aquela confiança, aquela coisa que vai ter alguém que conhece ele como pessoa. Em 2001, entrou em vigor uma nova lei que alterou radicalmente o modelo de assistência à saúde mental no Brasil, priorizando a reinserção social dos pacientes e a redução das internações. Com isso, grandes hospitais psiquiátricos estão sendo fechados. 17.500 leitos já foram desativados, segundo o Ministério da Saúde. A ideia é que sejam substituídos aos poucos por unidades menores e com melhor estrutura. Se pegar uma pessoa que viveu 20, 30 anos no manicômio e você joga ele na rua, sem nenhum suporte adequado, sem realmente um acompanhamento, ele vira uma presa fácil na mão, por exemplo, de traficantes, de prostituição, ou vai morar como mendigo. A gente sabe que a grande maioria, tem estudos já mostram isso, a maioria da população de rua, dos mendigos, não estão lá porque querem, muitos deles são doentes mentais mesmo. Pacientes que deixaram os hospitais depois de longas internações passaram a ter direito a receber um auxílio reabilitação de R$320. Segundo o governo, hoje são cerca de 3.400 beneficiários do programa De Volta para Casa. Uma alternativa gratuita criada para acolher os pacientes com transtornos mentais são os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial como este, que fica no meio da comunidade, de portas abertas e não lembra nem de longe a clausura dos hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente 1.513 unidades cobrem 62% da necessidade do país. Algumas unidades como esta só funcionam durante o dia, de segunda a sexta, e outras funcionam 24 horas. A ideia é fazer com que aqui os pacientes se sintam em casa. O paciente pode vir acompanhado por um familiar, por um vizinho, pode vir só, não precisa necessariamente ser encaminhado de algum outro serviço. A nossa intenção é justamente fazer um serviço que ofereça tudo aquilo que o ser humano precisa, que é estar no meio social. Ele precisa também cuidar do corpo, cuidar da alimentação. As terapias em grupo são uma oportunidade para que pacientes com doenças crônicas como a esquizofrenia recuperem não só habilidades como a leitura e a escrita, mas também a autoestima. Eu tenho percebido melhoras nas funções cognitivas, na integração social. Eles têm interagido mais com as propostas, do CAPS. Quem já ficou internado no hospital psiquiátrico conta a diferença do tratamento no CAPS. Aqui é bem melhor, tem liberdade para conversar com os ajudantes, os profissionais que ajudam a gente. De primeiro não tinha isso para nós. Nós ficávamos dentro de um quarto preso, não tinha informação nenhuma. As oficinas do CAPS também trouxeram novas cores à vida de Valdeli. Quando a bióloga descobriu que tinha esquizofrenia, quis fugir do tratamento. Mas há 2 anos, paciente da instituição, se tornou artesã e hoje tem mais forças para enfrentar o preconceito até da família. O CAPS ele trabalha junto com a família está em casa trabalhando junto com o paciente. Ele está mostrando para a família como ela agir em casa. Aqui, de mãos dadas, eles festejam a liberdade, impedida durante séculos, e mostram os resultados da reinserção social.